Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho. Neste momento, convido a todos para que elevemos o nosso pensamento aos céus, agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, agradecendo por podermos ter nova chance dia após dia. Neste momento, que nossas energias possam estar sendo renovadas, que o plano espiritual esteja atendendo às nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Pedimos por todos aqueles irmãos que sofrem, por aqueles irmãos que desencarnam e que passam por dificuldades. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa tarde, irmãos. A leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, ela ainda vai estar lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje, na Instrução dos Espíritos, item 11, a beneficência. Eu vou ler os 2 parágrafos, porque é uma mensagem bem bonita e julgamos importante fazer a leitura dos mesmos. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando representantes da divindade levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que se sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhe feche os olhos quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixais. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai
amancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Essa mensagem, ela é pequena, ela tem apenas 2 parágrafos, e no entanto ela é tão cheia, seu conteúdo é tão extenso no sentido de nos fornecer elementos para a nossa reflexão. Nós que muitas vezes, ainda em nosso egoísmo, nos sentimos tão desgraçados, os mais infelizes, os mais miseráveis, os mais sofredores, não conseguimos sequer olhar para baixo, olhar para o lado, quem sabe, e perceber que existem outras pessoas que vivenciam situações mais difíceis que as nossas. Muitas vezes, quando estamos em extrema descrença, nos achando na extrema infelicidade, não sabemos ainda o que realmente é infelicidade. E essas palavras desse irmão, elas vêm tentar tocar o nosso coração, os nossos corações, para pensarmos quantas pessoas são mais sofredoras, quantas pessoas nas circunstâncias materiais aqui na Terra se encontram em situações bem mais difíceis do que as situações que nós nos encontramos. E ele daí nos faz um convite para praticarmos o título desta mensagem, a beneficência, né? Ato ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. E nós achamos muitas vezes que para fazer o bem nós precisamos de grandes coisas, nós precisamos de grandes projetos, nós precisamos de coisas eloquentes demais, nós precisamos de holofotes, ou nós precisamos do dinheiro, né? E meus irmãos, é hora de desapegarmos dessa ideia. Para fazer o bem, basta nós querermos, basta uma palavra amiga, basta uma palavra não proferida, um silêncio que se faça. Quantas situações na nossa vida pretérita, se nós tivéssemos calado, as coisas não teriam sido melhores. Quantos insultos nós teríamos evitado, quantas palavras malditas nós teríamos evitado, quantas brigas desnecessárias nós teríamos evitado. Ademais, como é que eu posso fazer o bem? Não é com as grandes coisas. Por mais incrível e paradoxal que possa ser, é nas pequenas coisas. É no bem nas mínimas coisas, lá dentro do meu lar, nas minhas relações de trabalho, que vão se tornar as grandes coisas. Um sorriso para alguém para começar o dia, palavras positivas para animar o dia de alguém, noticiar notícias boas porque estamos cansados, precisamos nos informar, mas estamos cansados dessa negatividade. Por que nos mantermos, se sabemos nós espíritas, da importância que é o pensamento, que o pensamento é energia pura, é fluido, é magnetismo? Por que vamos nos ocupar com tantas coisas desagradáveis? Por que não nos ocuparmos com coisas boas? Seja recordando as lições do Mestre Jesus no Evangelho, seja recordando as lições daqueles que seguiram Jesus como nosso amado benfeitor espiritual, nosso querido Chico. Por que não semear o bem com boas ações, mínimas, mas boas ações, de sorriso, de otimismo, de palavras confortadoras, ou de silêncio, por que não? E se for possível também de ações materiais através da caridade, naquilo que nos seja possível. E por que não também divulgarmos boas coisas? As pessoas precisam
de pensamentos e palavras positivas. E ainda, meus irmãos, para finalizar, vamos ter muito cuidado ao julgarmos os nossos irmãos. Nós muitas vezes parecemos que nos animalizamos e perdemos a racionalidade quando ficamos quais abutres em notícias negativas, ou em crimes, enfim. Mas tenhamos sempre em mente que nós temos que ter, sim, nossa criticidade, nossa opinião, mas com muito cuidado, porque nós seremos julgados na medida de que nós julgarmos. E é muito complicado nós nos colocarmos, porque nós não conseguimos, nos colocar no lugar do outro. Quem realmente já pratica a máxima de fazer ao outro a regra de ouro que Jesus nos ensinou, fazer ao outro exatamente o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Fazer o bem, podemos dizer que se quiséssemos resumir o que é fazer o bem, comecemos pela máxima do Cristo, de fazer ao outro exatamente aquilo na medida que eu gostaria que fosse feito para mim. Assim nós encerramos, e mais uma vez hoje com uma bela e linda mensagem de Emmanuel, que a irmã vai ler, e nós sempre estaremos convidando os irmãos para ler Emmanuel, que deixou belíssimas mensagens pelas mãos abençoadas do nosso mentor espiritual, nosso querido Chico, quando esteve aqui na Terra, através do exercício da sua mediunidade. Então hoje nós daremos sequência ao livro Coleção Fonte Viva do Chico, hoje com o livro Ceifa de Luz. A mensagem de hoje, então, é em ti próprio, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão, e talvez que sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, por meio de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste, e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Essas foram as belas palavras de Emmanuel, e que diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, busquemos em nós as respostas. Não fiquemos ouvindo conselhos, muitas vezes, daqueles que não dimensionam exatamente do que estamos falando. Busquemos elevar nosso pensamento ao alto, que nós encontraremos as respostas para as nossas aflições. Que assim seja. Assim seja. Uma boa tarde a todos.